58 mil reais. Esse foi o valor de apenas um contrato de casamentos fechado aqui no escritório. E sabe o que mais me chamou a atenção nesse contrato? Nem sou eu quem vai fotografar esse casamento, é a minha equipe. Isso prova que posicionamento vale mais do que a própria fotografia. Porque se fosse apenas fotografia, eu precisaria estar presente nesse casamento. Se fosse apenas fotografia, nenhum fotógrafo cobraria 10, 20 ou 30 mil reais a mais do que outro tecnicamente parecido. E esse não foi um caso isolado. Aqui nós temos contratos de 42, 40, 38, 31 mil reais. E como qualquer outro, é claro que isso não começou assim. Começou em Santa Rosa, no interior do Rio Grande do Sul, onde eu moro até hoje. Sem contatos, sem influência, sem experiência, sem dinheiro e extremamente tímido. O que mais me arrepia na minha história é que mesmo vindo de uma família de fotógrafos, eu nunca sonhei em ser um. Porque o que eu conhecia sobre fotografia não me despertava desejo. Eu cresci vendo meu avô fazendo fotos 3x4, fotografando batizados, primeira Eucaristia. Esse mesmo processo foi seguido por alguns tios, e por isso eu não me imaginava na mesma profissão. Foi em 2014, quando eu ainda era designer gráfico, passando os dias sentados em frente ao computador, ganhando pouco, vivendo uma vida que não fazia sentido para mim. Foi nessa época que eu conheci um mundo da fotografia que eu não imaginava que pudesse existir. Casamentos luxuosos, viagens, um portfólio digno de cinema e, claro, contratos altíssimos. E assim como muitos, eu olhava para fotógrafos desse nível e pensava, isso nunca vai acontecer comigo. Mas eu estava errado. E o que mudou a minha vida não foi uma câmera ou uma lente melhor, e nem foi talento. Foi entender o processo. E foi exatamente esse processo que me trouxe até aqui. E foi daqui, do interior do Rio Grande do Sul, que eu saí para fotografar nos lugares mais icônicos do mundo. Roma, Milão, Costa Amalfitana, Capri, Sardenha, Lago de Como, Paris, Viena, Suíça, Tailândia, Santorini. E antes que você pense que tudo isso aconteceu rápido ou que eu comecei pronto, eu quero te mostrar que lá no início eu também fazia fotografias como essas. E eu também fechava contratos como esses. E talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto, cobrando barato, tentando convencer cliente, tomando perdido em orçamento, vendo quem consegue fazer o menor preço para fechar com o cliente. E o pior nem é isso. O pior é ver outros fotógrafos crescendo, construindo portfólio, fechando grandes contratos, vivendo uma realidade que poderia ser a sua, enquanto você continua parado no mesmo lugar. Eu já vivi isso e eu sei exatamente como é ruim. E aí que entra um grande detalhe. A grande maioria dos fotógrafos acredita que o mercado recompensa apenas quem tem talento, quem tem a melhor fotografia, quem tem a melhor câmera, o melhor equipamento. O mercado recompensa quem é percebido de forma diferente, quem se diferencia dos demais. Não apenas pela fotografia, mas pela postura, pelo posicionamento. Foi entendendo isso e respeitando esse processo que as minhas fotografias começaram a ficar assim. E os meus contratos começaram a ficar assim. E o que mais me deixa feliz com tudo isso, nem são os meus próprios contratos, mas a certeza de que esse processo é replicável. Porque hoje existem dezenas de fotógrafos dentro do WPA fechando contratos acima de 10, 15 e até 20 mil reais, vivendo uma realidade que antes parecia impossível, e não porque eles são os melhores, mas porque entenderam o processo por trás da fotografia de casamento. Contratos altos não acontecem por acaso, existe um processo por trás disso. Posicionamento, portfólio, percepção de valor, marketing, vendas, edição, estratégia e mentalidade de crescimento. Mas como eu já te falei antes, nada disso foi do dia para a noite. Eu demorei mais de 10 anos para entender tudo isso sozinho. Mais de 10 anos errando, mais de 10 anos aprendendo. Mais de 10 anos tentando entender por que alguns fotógrafos vivem uma realidade completamente diferente dentro da mesma profissão. E talvez você também consiga descobrir tudo isso sozinho, daqui a 10, 15 ou 20 anos, quem sabe. Mas sinceramente, se você não quer perder todo esse tempo, o Wedding Photo Academy existe exatamente para acelerar esse processo. Exatamente como aconteceu com esses alunos que você viu há poucos segundos atrás. Profissionais que antes estavam presos em contratos de 4, 5 ou 6 mil reais, hoje fechando grandes contratos, fotografando em lugares incríveis, se conectando com grandes profissionais e se distanciando cada vez mais de quem faz todos os dias as mesmas coisas e espera resultados diferentes.
Eu vou te ensinar em semanas o que eu levei mais de uma década para entender. Dentro do WPA, eu te mostro exatamente o que fez a minha fotografia sair de um nível comum para um nível completamente diferente. E não apenas a fotografia, também a edição, portfólio, posicionamento, marketing, vendas, equipamentos, tudo de forma prática, sem enrolação e sem teoria inútil. Porque a verdade é simples, ou você evolui agora, ou vai continuar vendo outros fotógrafos vivendo uma realidade que poderia ser a sua. Eu quero te ver dentro do WPA, e quero que você seja um dos próximos cases de sucesso desse treinamento. Mas essa decisão precisa partir de você. Acredite no processo, porque a vida que você sonha começa pelas decisões que você toma hoje.